Graça e paz, galera. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à série Secretos, né? Mais uma palavra aí que o Senhor trouxe aos nossos corações para poder abençoar a sua vida. E assim como tem abençoado a nossa também, essa série tem sido muito poderosa nas palavras, tem nos surpreendido muito a profundidade do que as pessoas têm ministrado. Nós temos tido alguns testemunhos de pessoas que têm sido grandemente abençoadas. Então eu quero que nesta noite o Senhor ele venha falar ao seu coração, que você venha aí na sua casa, sabe, abrir o seu coração, abrir os seus olhos espirituais para aquilo que o Senhor vai falar, que você esteja disposto a ouvir e a colocar em prática. Eu vou te convidar nessa hora a fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus ele venha, sabe, de uma forma poderosa habitar aí onde você está, na sua vida, na sua casa, na sua família, e que nesta noite o Espírito Santo de Deus ele possa falar com você. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor Deus, todas essas pessoas que estão de alguma forma sendo alcançadas nesta noite. Pai, através da Tua palavra, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, fale aos nossos corações, fale a nossa vida, Senhor Deus. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa mente. Levamos, Senhor Deus, a nossa mente cativa ao Senhor, para que tudo, Senhor, que venha ser ministrado aqui, Senhor, seja como um canal de Deus na vida dos Teus filhos. E onde quer que eles estejam, Senhor, a Tua palavra venha alcançar a vida deles como uma fonte de águas vivas, Senhor. Assim como já tem ministrado em nossas vidas, Senhor Deus, faz segundo a Tua vontade. Tira toda a ansiedade, Senhor Deus, tira toda, Senhor Deus, a impaciência, meu Deus, em nome de Jesus. Tudo que está, Senhor, em conflito no coração dos Teus filhos, nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, venha com o Teu bálsamo, venha com a Tua presença, Senhor Deus, e acalme os nossos corações e nos prepare para ouvir a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, o tema da palavra hoje é: o Pai glorifica o Filho. A nossa palavra ela está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 54. Eu vou te convidar nessa hora, você que está aí na sua casa, abra a sua Bíblia, vamos compartilhar da palavra, vamos ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Amém, queridos? Essa palavra, eu estava estudando o Evangelho de João no capítulo 8, e aqui a gente vê Jesus, nós vemos Jesus de uma forma diferente. Jesus ele está a todo tempo tentando explicar para os judeus que Ele é o Filho de Deus, que o Pai glorifica Ele, que as obras dele eram glorificadas, que as obras deles tinha um propósito. Tudo que Jesus fazia havia um propósito para o qual Ele tinha sido enviado. Nada que o Senhor Jesus ele estava fazendo era vã, era por vontade própria, era porque Ele queria. Mas nessa passagem, no Evangelho de João, capítulo 8, Ele está o tempo todo querendo mostrar para os fariseus: olha, eu sou o Filho de Deus, eu sou o enviado. Mas em contrapartida, nós vemos aqui os judeus sempre questionando tudo que Jesus falava. Tudo que Jesus falava, eles tinham uma pergunta, eles tinham alguma coisa que debatia aquilo que Jesus estava dizendo. Eles diziam que Jesus não conhecia o Pai, que eles eram filhos de Abraão, que Jesus não conhecia Abraão. E Jesus, ele muito calmamente, ele vai confrontando aqueles judeus, dizendo que ele não podia dizer aquilo que eles estavam falando porque eles eram mentirosos. Eles não podiam proceder do Pai, porque o Pai que ele tem, o Pai que ele conhece, não é um Deus mentiroso. E aqueles judeus, eles falavam mentiras. E isso
chamou minha atenção porque Jesus, em nenhum momento ele balançou. Ele sempre estava firme naquilo que ele falava. Ele tinha convicção do que ele falava, porque ele tinha convicção do propósito dele. Ele tinha convicção do chamado a qual o Senhor o enviou para fazer. Jesus, ele olhava para os judeus e eu imagino o que ele pensava: eles não sabem o que diz. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o enviado do meu Pai, eu estou aqui cumprindo um propósito. As minhas obras, as minhas atitudes, tudo que eu faço, ela glorifica o meu Pai. Em contrapartida, é Ele que me justifica. Mas aquele povo não conseguia entender o que Jesus estava falando. Eles não conseguiam acompanhar o raciocínio porque eles estavam ligados. Eles estavam ligados no que eles aprenderam da lei, no que eles aprenderam de Abraão. Eles não conseguiam ver a verdade na palavra de Jesus. E o Jesus, ele é a própria palavra, ele é a verdade, ele é a vida. E quando aqueles judeus eles começaram a confrontar Jesus, ele diz: vocês não é filho do meu pai, porque vocês são mentirosos. Vocês são mentirosos. Isso me chamou muita atenção, porque me fez pensar quais são as nossas obras, quais são as nossas atitudes como filhos de Deus. Filhos de um Pai que diz aqui no versículo: Ele é quem nos glorifica. Ele diz que o Pai glorifica o Filho. E um pouquinho mais atrás aqui, se você for acompanhar o versículo, todo o capítulo 8, vocês vão ver que Jesus, ele dizia que só um filho permanece na casa do Pai. Ele veio para libertar, ele veio para trazer a verdade, mas que apenas filhos permanecem na casa do Pai. Os escravos não permanecem. E é isso que chamou minha atenção. E eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Nós somos o filho que o Pai tem prazer em glorificar, que o Pai diz: olha, eis aí o meu filho, eis aí a minha filha, as obras dela, as atitudes, tudo que ela faz é para louvor do meu nome, é para glorificar o meu nome. Ou nós somos como os escravos que não conseguem permanecer na casa do Pai, porque na verdade essa palavra, a palavra de Jesus, ela ainda não entrou verdadeiramente nos nossos corações a ponto de nos dividir de quem éramos e quem somos agora. Então eu te faço essa pergunta muito pertinente nessa noite: como é que você está vivendo? Como é que você tem estado na casa do Pai? Você tem glorificado o nome do Pai? Você tem estado junto do Pai? Você tem entendido a palavra dele? Ou você tem apenas vivido como um escravo? O escravo, ele não entende aquilo que o Pai diz. Ele não entende o propósito. Ele não entende o chamado. Ele não entende. Ele até vê todas as coisas acontecerem ao seu redor. Ele vê as coisas acontecendo, mas não consegue entrar no propósito. Aqueles judeus que questionavam a Jesus, eles tiveram uma grande oportunidade. Eles estavam sendo ministrados pelo próprio Filho de Deus. Eles estavam diante do grande Eu Sou. Jesus disse para eles: antes de Abraão nascer, eu já era, eu já sou. Mas eles quiseram apedrejar Jesus, porque eles não conseguiam acreditar que aquele simples homem era o Filho de Deus. Porque o que contava na vida de Jesus era as suas atitudes, era a forma com que ele vivia o propósito. Em tudo o que ele fazia havia um propósito. Todas as obras, todos os milagres, todas as curas, todo o testemunho de Jesus era para glorificar o nome do Pai. E o Pai glorificava ele, porque ele fazia a obra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para 3 pontos nessa palavra. Primeiro ponto: todo aquele que conhece o Pai guarda a sua palavra.
Jesus, ele guardava a palavra de Deus no seu coração ao ponto de nunca olhar para o lado. Mesmo os judeus aqui questionando Jesus, mesmo todas as situações, ele sempre estava firme no propósito. Ele estava firme, olhando para frente, olhando para aquele que o enviou. Tendo convicção do chamado do Pai para a sua vida, tendo convicção de que as obras dele estavam corretas, fazendo tudo aquilo para o qual ele foi enviado, fazendo tudo conforme a vontade do Pai. Isso nos faz pensar: o que podemos fazer para guardar a sua palavra, não nos desviarmos do propósito, olhar somente para frente, mesmo quando as situações, mesmo quando as pessoas, os questionamentos, mesmo quando as pessoas que estão à sua volta, elas querem colocar você em xeque, a sua credibilidade, o seu testemunho, aquilo que você diz que acredita, mesmo quando você tem que se impor, mesmo quando você tem que colocar a sua opinião, que muitas vezes diverge das demais, quando temos que colocar aquilo que a gente acredita com convicção e que vai de encontro àquilo que as pessoas querem ouvir. Aqui, esses judeus, eles queriam ouvir aquilo que agradasse a eles. Eles queriam ouvir de Jesus aquilo que confortasse o coração deles, aquilo que fosse legal, aquilo que eles achassem bacana. Só que Jesus disse: olha, vocês não podem ser filho do meu Pai, porque vocês são mentirosos. Isso, para um judeu, imagine, judeus conhecedores da palavra, se diziam filhos de Abraão, conheciam as leis, conheciam a palavra, mas não tinham sensibilidade para ouvir o mestre que estava ali diante deles. Eles não conseguiam ouvir e sentir que naquele homem existia um grande propósito, naquela presença, ali havia a presença do Pai. Ali quem falava com eles era o próprio Deus. E nessa noite eu te convido para ouvir a palavra do Senhor. A palavra dele é verdadeira, a palavra dele não muda, a palavra dele não mudou e nem nunca mudará. Aquele mesmo Jesus que confrontou aqueles judeus, ele nos confronta diariamente nas nossas atitudes, nas nossas falhas, nos nossos erros, para que tudo que nós façamos venha glorificar o nome de Deus. Então, queridos, esse é o primeiro ponto. Todo aquele que conhece o Pai guarda suas palavras. Esta é uma característica de filho que glorifica o Pai. O segundo é: o Pai é quem nos glorifica. O Filho, como forma de dar o aval àquilo que nós fazemos, é quando o Pai ele justifica as nossas atitudes. Quando o Pai ele diz: eu tenho prazer naquilo que você faz. O Pai ele glorificava Jesus porque ele não se desviava do propósito. Quando Jesus dizia: olha, a minha glória, se ela vier de mim, ela não é nada, mas é o Pai que me glorifica. Porque era o próprio Deus quem o justificava. Era o próprio Deus que dizia: olha, este é o meu filho. Ele é o próprio Deus que estava com ele em tudo que ele fazia. Porque as obras dele eram certas, eram corretas. E nós precisamos olhar para nós, para a nossa vida, e perguntar para nós mesmos se as nossas atitudes elas glorificam o nome do Pai. Se quando o Pai ele olha para nós, ele justifica as nossas atitudes. Ele olha para nós e diz: o meu filho não fugiu do propósito, o meu filho está de acordo com a minha palavra, ele está guardando a minha palavra, ele está guardando aquilo que eu ensinei. Ele não fugiu nem para a direita nem para a esquerda, ele não tremeu diante das adversidades.
Ele está firme no propósito. Este é o segundo ponto. E o terceiro ponto é: nós glorificamos o nome do Pai quando fazemos sua obra, quando entendemos qual é o nosso propósito. Nós glorificamos o nome do Senhor. Me chama a atenção, quando Jesus ele fazia os milagres, ele sempre dizia que os milagres eram para glorificar o nome do Senhor. A glória ela não vem de nós, a glória não é para as nossas atitudes, a glória não é minha, a glória não é sua, a glória é do nosso Pai que está no céu. E Ele é quem nos dá a autoridade para fazer todas as coisas no nome de Jesus. Então nesta noite, queridos, eu te convido a avaliar as suas atitudes como filho e render glórias em todas elas. Tudo que você fizer que venha ser para a glória de Deus. Tudo que você fizer no seu trabalho, tudo que você fizer na sua casa, para os seus pais, para os seus amigos, na sua igreja, para os seus pastores, que você não olhe para isso como um fardo pesado, mas olhe para o propósito de Deus na sua vida, porque é para Ele que você está fazendo. Todas as coisas é para o Senhor. Nós não fazemos nada para que sejamos reconhecidos, para que sejamos gratificados, mas é o Senhor que nos dá, segundo a sua misericordiosa vontade, aquilo que é para cada um de nós. Então nessa noite eu queria te convidar a pedir para o Senhor: será que as nossas obras elas glorificam o nome do Pai? Será que o Senhor tem prazer? Será que se Ele olhar para a sua vida nessa noite, Ele vai ter prazer naquilo que você está fazendo? Será que o chamado, será que o propósito para o qual Ele te enviou, você tem conseguido desenvolver? Ou por causa disso ou daquilo, ou no primeiro confronto, ou como aqui, esses judeus, eles confrontavam Jesus, eles queriam que Jesus deslizasse de alguma forma para eles pegarem e prender Jesus. A intenção deles era prender Jesus. Eles confrontavam ao ponto de ver se Jesus titubeava, ver se Jesus ele dava alguma falha para eles poderem prender. E Jesus era sempre firme naquilo que ele acreditava. E vai chegar momentos, queridos, que vocês vão precisar ser firmes, muito firmes na palavra de Deus, segundo aquilo que o Senhor deixou, segundo as promessas do Senhor, segundo o propósito de Deus na minha e na sua vida. Há um momento que não tem como você não se manifestar, não vai ter como você passar despercebido. Você vai precisar dizer: olha, eu acredito nisso, a minha fé ela está dizendo isso, a palavra de Deus na qual eu acredito ela diz isso. Aí sim, o seu Pai que está no céu, Ele vai olhar para você e vai dizer: este é o meu filho, esta é a minha filha. As obras dela, as atitudes dela, o que Ele tem feito tem agradado o meu coração. Nós precisamos dar testemunhos de filhos. Os filhos que vivem a palavra, que guardam a palavra, que está fazendo e cumprindo o propósito de Deus aqui na terra. Esta é a palavra que eu trago para vocês nessa noite e que nos confronta de alguma forma. Nos confronta como filhos de Deus, nos confronta como pessoas que precisam viver de acordo com a palavra. A palavra ela é o nosso instrumento diário, é o nosso manual. Então é importante, quando a gente olhar para tudo isso e medir as nossas atitudes, medir aquilo que temos feito, se tem agradado o coração de Deus, se tem realmente sido aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ou será que nós estamos nos escondendo atrás de uma religião, atrás de um púlpito, atrás de um ministério? O nosso chamado principal é sermos filhos daquele que nos chamou,
aquele que nos escolheu desde o ventre das nossas mães para que fôssemos chamados filhos de Deus, que em todos os lugares glorifica o nome do Pai, em todos os lugares glorifica a presença dele, porque há algo de diferente que nos faz sermos filhos. Nós somos chamados para fazer a diferença. E eu queria orar por você nessa noite. E gostaria que você fosse para o secreto. Que depois de você ser ministrado com essa palavra, você fosse para o seu secreto, só você e Deus. E você falasse com o Pai. Você fizesse uma pergunta para Ele, somente uma pergunta. As minhas obras têm te glorificado, Senhor. Eu tenho cumprido o meu propósito. Senhor, eu tenho envergonhado o teu nome. Ou eu tenho sido um filho que não estremece diante das circunstâncias. Ou eu tenho sido um filho que não importa aqueles que me questionam, não importa aqueles que tentam derrubar a minha fé, eu estou firme no propósito. Eu te chamo nessa noite para ir para o seu secreto e fazer essa pergunta para o Senhor. Esteja disposto, com o seu coração aberto, para ouvir a voz de Deus, porque Ele vai falar com você. Amém? Eu quero orar por você, para que você neste momento possa falar com o Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, será que estamos glorificando o Teu nome, Senhor? Será que estamos dando testemunho daquele que nos enviou? Será que estamos cumprindo o Teu propósito? Será que o Senhor tem olhado para cada um de nós e tem sentido alegria? Porque nós temos guardado a Tua palavra, temos feito a Tua vontade. Ou, Senhor, temos envergonhado o Teu evangelho, porque por muitas vezes somos covardes, não nos posicionamos, deixamos, Senhor, que as atitudes das pessoas, elas venham se sobressair à Tua vontade na nossa vida. Senhor, o que será que estamos falando? Qual o testemunho que estamos dando quando as pessoas elas nos questionam segundo a nossa fé, segundo o nosso Deus, segundo tudo que nós cremos, Senhor? Ou não temos guardado a Tua palavra no nosso coração, assim como o Senhor nos ensina? Para quando vier, Senhor, os dias maus, nós estejamos fortalecidos, Pai. Será, meu Deus, que por causa de não guardar a Tua palavra, quando chega o dia mau, muitos têm, Senhor Deus, se sentido abatido? Não conhecemos, Senhor, o Pai que nós temos, não falamos desse Pai com convicção, não sabemos, Senhor, qual é de verdade o nosso chamado. Pai, todo aquele que é filho e sabe a sua identidade, ele não estremece, ele não fraqueja, ele continua forte, mesmo nos dias ruins. Ele, Senhor, ele sabe que tem o Senhor como um Pai. Ele sabe que por mais que tudo esteja contra, no céu nós temos um Pai. Aquele que nos guarda, que cuida da nossa vida, que tem nos abençoado e que mesmo em meio às dificuldades tem guardado as nossas vidas, tem nos guardado para que o Teu propósito ele se cumpra através de nós. Em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, Senhor, que fale com os Teus filhos através da Tua palavra, através do secreto, Senhor, de cada um. Que eles venham entender, Senhor Deus, que é no secreto que nós Te conhecemos, que é no secreto, Senhor, que nós ouvimos a Tua palavra, que é no secreto, Senhor, que nós falamos de pai para filho, que no meio da multidão, Senhor, não tem como falar contigo,
É no secreto que o Senhor ouve a nossa voz. É no secreto que o Senhor fala conosco. É no secreto que o Senhor nos entrega grandes e poderosas bênçãos, o nosso milagre. E é por isso que eu te peço, nessa noite, Senhor, fala com os teus filhos, através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus.